Salmos capítulo 11, verso 1, texto bíblico diz assim: No Senhor confio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge para a montanha como pássaro. Porque eis que os inimigos armam arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as ocultas aos retos de coração. Na verdade, que já os fundamentos se transtornam, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os teus olhos estão atentos, as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Amém? A gente pode orar? Senhor Deus e Pai, a vida nem sempre é um caminho reto. A vida não é apenas uma caminhada debaixo de um tempo firme. A vida é uma caminhada também por estradas sinuosas e por um tempo também fechado. Que o Senhor nos ajude, assim como Davi, a enfrentar os nossos dilemas, em nome de Jesus. Amém. É sempre bom a gente, quando lê um texto como esse, na nossa curiosidade. Nós temos a internet hoje, que tem boas ferramentas de pesquisas, e tem bons teólogos também. Então, quando a gente lê o Salmo de número 11, a gente fica a se perguntar, Davi está escrevendo isso e se referindo a qual momento da sua vida? Davi está escrevendo o Salmo de número 11, mas por qual tempo da sua existência Davi expressa tais palavras? E aí a gente vai conversar sobre isso. Vamos voltar um pouco à vida do rei de Israel, no tempo que ele ainda não era rei. Porque nos dias de Saul, quando Saul reinava em Israel, houve uma guerra entre Israel e os filisteus. Uma guerra entre o povo de Deus e os filisteus que hora ou outra aborreciam ali o povo do Senhor. Quando esses dois exércitos se encontram para a batalha, um de um lado e outro de outro, quando tudo estava preparado naquela grande planície para um confronto, eis que sai das fileiras dos filisteus um homem de 2 metros e 90 centímetros. Golias, considerado um gigante para o seu povo, Golias não era apenas alguém alto e forte, Golias era também alguém habilidoso na guerra. Não era apenas alguém com uma força física extraordinária, mas era um grande e habilidoso guerreiro. Golias começa então a afrontar o povo de Deus, começa a humilhar o exército de Saul e também começa a afrontar o Deus desse exército, o Deus desse povo. Começa a afrontar o Deus Criador. Golias, naquele momento, propõe para o exército de Israel uma guerra diferente. Olha, ao invés de um exército lutar contra o outro e haver um grande derramamento de sangue, vamos fazer o seguinte: eu me coloco como representante do exército dos filisteus e vocês elegem alguém entre vocês para que a gente tenha um duelo
de um representante contra o outro, apenas um soldado lutando contra o outro. E aquele que vencer essa luta de representantes será o exército vencedor. Vamos evitar um banho de sangue. A proposta era boa, mas ninguém do lado de Israel teve coragem suficiente para enfrentar o gigante filisteu. O texto sagrado vai nos dizer que Davi é enviado ao campo de batalha por seu pai Jessé, porque os irmãos de Davi, eles eram soldados, eles já tinham idade suficiente para compor o exército de Israel. E então Jessé diz assim: olha, Davi, os seus irmãos já há algum tempo estão lá no acampamento do exército de Saul, vá lá levar alimento para os seus irmãos. E assim Davi chega ao acampamento de Israel. Só que quando Davi logo chega ao acampamento do exército do povo de Deus, lá está Golias, mais uma vez, proferindo todo tipo de palavras contra o povo de Deus e contra o Deus deste povo. Davi, mesmo ainda muito jovem, se enche de ira, se enche de raiva, porque todas aquelas palavras eram impropérios, injustos. Davi se revolta e diz: quem é esse incircunciso para blasfemar, para falar contra Deus e o Deus do seu povo? Davi, cheio de revolta, se apresenta ao rei Saul. Rei Saul, eu sou o homem que vai enfrentar Golias. É claro que naquele momento, Davi não foi olhado com muita esperança e confiança, mas se não havia uma outra pessoa, Davi se dispõe a ir ao campo de batalha contra Golias. E no campo de batalha, na força do Senhor dos Exércitos, Davi derrota o gigante filisteu. Há toda uma festa, há toda uma comemoração, porque não apenas porque Golias está derrotado e morto, mas porque olha de onde veio a vitória do povo de Deus. Por aquele que o povo não depositava a confiança suficiente. Davi foi subestimado e através dele, Deus deu vitória ao seu povo. Davi agora é o novo herói nacional. Davi agora é o novo herói de Israel. Não, esqueça Saul, esqueça qualquer outro nome. O nome que está entre os mais citados nas redes sociais naquele tempo era o de Davi. Davi era o nome mais comentado. Davi agora, diante da sua fama, diante da sua habilidade, diante da sua coragem, é chamado para morar no palácio do rei. Mas além disso, Davi se torna o genro de Saul, porque Davi se casa com Mical, a filha de Saul. Davi também agora, além de morar no palácio real, além de ser o genro do rei, Davi é um dos comandantes do exército de Israel. Davi é um dos comandantes do exército do Senhor. E Davi começa a sair para as batalhas, Davi começa a sair para as guerras, e começa a conquistar uma batalha aqui, uma vitória acolá. Davi se mantém como alguém muito admirado entre o seu povo. E um certo dia, diante de tanta fama, diante de tanto reconhecimento, Davi está voltando de uma batalha. Uma batalha que, mais uma vez, ele vence no nome do Senhor. Davi está voltando de mais uma batalha, e quando Davi adentra as cidades, as mulheres da cidade estão aguardando os soldados. E as mulheres começam a gritar: Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. 1 Samuel capítulo 18, verso 7. Será que você se sentiu confortável no lugar de Saul?
Como que você se sentiria? Imagine você sendo ovacionado, mais do que o seu patrão. Imagine você sendo mais elogiado do que, não sei, alguém que exerce algum tipo de liderança. Imagine. O sentimento do rei Saul não foi apenas de constrangimento. Ele ardeu em ciúmes e em inveja. Irmãos, volta a atenção aqui para o pastor, por favor. É por isso que a gente está tentando trabalhar essas temáticas aqui na quinta-feira. Olha o que faz um sentimento não tratado na alma da pessoa. Saul era alguém extremamente invejoso. E naquele momento, a sua inveja se transforma em ódio. Aquilo tomou conta do coração de Saul de tal forma que não foi apenas aquele ego ferido, foi uma inveja odiosa, no qual agora ele procura matar Davi, porque ele não aceita dividir as atenções com mais ninguém. Ele não aceita a concorrência. Ele não aceita alguém que tenha o seu nome disputado com o dele. O sentimento se transformou em desejo, depois se transformou em uma atitude. Quando a gente não controla a nossa inveja, o nosso ciúme, quando a gente não controla a nossa ira, quando a gente não controla os nossos desejos, está aqui filmando aqui, está filmando lá, mas eu vou dizer, desgraças acontecem, é isso mesmo. Destruição, vergonha, todo tipo de situação constrangedora, humilhante, vergonhosa, destrutiva vem à tona. Quem aqui nunca perdeu a linha diante de uma situação? E aí é por isso que a gente precisa visitar a alma. É por isso que eu preciso tratar aquela criança que tem os seus traumas. É por isso que eu preciso tratar aquela criança que tem as suas infantilidades. É por isso que eu preciso tratar aquele pequeno Wesley que ainda tem as suas imaturidades. Porque não adianta dizer para mim que aqui todo mundo é resolvido, que não é. Eu não sei se essa palavra existe, mas nós temos as nossas irresoluções. A gente carrega as nossas fragilidades, a gente carrega os nossos calcanhar de Aquiles, a gente carrega as fraquezas, a gente carrega as nossas infantilidades, e aqui tem um rei infantil. Um rei que poderia fazer uma parceria com Davi e transformar Israel em uma potência. Mas ele prefere ofuscar, matar, excluir, porque ele não aceita que ele não seja o centro das atenções. Eu fico pensando na minha classe. A quantidade de pastor ciumento e invejoso que tem nas igrejas. Aonde só ele quer receber toda a honra e toda a glória. Ai de alguém que pregar um pouquinho, ai de alguém que se despontar na igreja como talentoso. O espírito de Saul ronda as nossas igrejas. Gente que não quer dar oportunidade para outro, gente que não quer dividir a honraria. Ô Davino, teve um irmão aqui que disse o seguinte para mim assim, falou brincando: ô pastor, você pega mais leve, viu? Mas não tem como. Como é que eu vou pegar leve diante de um texto desse aqui? Mas calma, a gente vai chegar numa parte mais leve, viu, Glória? Ó, a pregação do pastor é igual metiolate. Dói, mas sara. Tem gente aqui que não sabe o que é metiolate, então não vai entender a brincadeira.
Não é, Vitória? Você sabe o que é metiolate? Sabe. Então tá bom. Como é que é? Os de hoje não arde, não? Eu achei que ardia. Certo dia, dominado por essa inveja diabólica, Saul passou a mão na sua lança. Davi estava deitado inocentemente tocando a sua harpa. Saul mirou a lança e arremessou em Davi para matar. Davi se esquivou 2 vezes, porque não foi apenas uma tentativa, foram mais. Saul estava sendo destruído pela sua inveja e querendo destruir o outro. Toda vez, irmãos, que a gente é dominado e a gente é tomado desse desequilíbrio sentimental, o que sobra é destruição para nós e para os outros. Quando a mágoa não é tratada, é uma autodestruição e também é uma destruição na vida do outro. Quando o orgulho não é tratado, quando a inveja não é tratada, quando a ira não é tratada, nos destruímos e fazemos mal também aos outros. O texto bíblico diz que Davi se salva, ou o Senhor o salva daquela tentativa de morte de Saul. Davi, no palácio real, com esse desequilíbrio de Saul, Davi estava vivendo o pior momento da sua vida. Pior momento da sua vida. Davi estava vivendo a maior crise da sua vida. A maior crise de Davi não foi encarar o desprezo dos irmãos. A maior crise de Davi não foi encarar Golias. A maior crise de Davi foi encarar a inveja de Saul. Depois desse atentado, depois desse clima hostil de morte, de assassinato, algumas pessoas chegam para Davi e lhe dão conselho. Aí a gente entra no capítulo 11, versículo 1. Algumas pessoas, querendo o bem de Davi, lhe aconselham, e o conselho dado a Davi está no capítulo 11, e o conselho é esse: foge para a tua montanha como um pássaro. O versículo 1, no início diz assim: no Senhor confio, como dizeis, pois a minha alma foge para a montanha como um pássaro. Davi estava enfrentando a maior crise da sua vida, e ele ouvia dos amigos o seguinte conselho: Davi, você está enfrentando o rei. Você está enfrentando o sanguinário Saul. Você está enfrentando o odioso Saul. Davi, a coisa não é brincadeira. Desista, esqueça, fuja. Há certas crises em nossas vidas que elas são tão humilhantes, tão angustiantes, tão dolorosas, que a única coisa que a gente deseja em meio a essas crises é fugir, é sumir para uma montanha como um pássaro, e ali permanecer distante, longe de tudo e de todos. O conselho que foi dado a Davi é o conselho que às vezes a gente recebe da nossa própria alma, às vezes é o conselho que a gente recebe do outro: fuja, não insista com isso, desista. É esse tipo de recado que chega até nós. Nessa noite, a gente não pode incluir, a gente não pode deixar de incluir nessa mensagem uma pergunta. Estamos falando da crise de Davi, mas qual é a sua crise? Eu falo para alguém aqui que está enfrentando uma crise. Eu falo para pessoas aqui que estão enfrentando uma crise. Se não estão, já passaram, e certamente a vida, diante dos seus altos e baixos, uma outra nos aguarda no futuro, e a gente não sabe determinar o que será.
As crises podem ser financeiras, podem ser emocionais, podem ser espirituais. A crise pode ser de relacionamento. A crise pode ser existencial. Deixa eu te falar, não dá para fugir. E não dá para desistir. Não é possível fugir. E não é sábio fugir. É preciso ficar e encarar como Davi fez. Davi permaneceu. E ele disse, isso vai passar. No final do ano passado, Jordan, eu e Tatiana, a gente enfrentou uma batalha em cima da outra. Sabe aquela brincadeira que os irmãos falam? Irmãos, a gente pergunta, e aí, como é que está você? Aí o irmão diz assim, está sendo luta por cima de batalha. São os jargões evangélicos. E aí, a gente vivendo uma situação, de repente, olha uma circunstância inesperada em agosto, olha outra em outubro, olha outra em dezembro, olha outra se apresentando. Quando eu resolvi uma coisa, aí eu disse assim, Tatiana, a bênção vai ser grande, porque a luta está daquele jeito. A gente não tem outra opção senão ficar e lutar. Eu quero encerrar essa palavra com uma mensagem de esperança com base no texto. Eu imagino a seguinte cena. Depois que tudo acabou, depois que tudo foi resolvido, eu imagino alguém se aproximando de Davi perguntando, Davi, por que você não fugiu? Davi, por que você continuou insistindo? Davi, por que você permaneceu? Davi, por que você encarou aquilo tudo? Aí o capítulo 11 nos responde. Em primeiro lugar, Davi responde, porque Deus cuida. Eu fiquei porque Deus cuida. Eu fiquei porque assim como Deus me livrou da primeira ameaça de Saul, Ele ia me livrar das outras. Por que você não deve fugir? Por que você não deve se desesperar? Porque Deus cuida. Ou a gente crê que Deus está imerso na nossa realidade, e que Deus é provedor, ou então de nada vale a nossa fé. Ser ateu e não acreditar na intervenção de Deus é a mesma coisa. Então vamos lá, eu creio que Deus existe, e eu creio que Deus é um Deus vivo e ativo. Davi, por que você não fugiu? Porque Deus cuida. Verso 1. Por que mais, Davi, você não fugiu? Verso 4, porque Deus vê. Deus vê, e Ele estava vendo. Eu não era o culpado, eu não fiz nada com Saul. O ódio era dele, a mágoa era dele, a inveja era dele, o ciúme era dele. Ei, em meio às desavenças, se você não tem culpa no cartório, então descansa. Deus vê. E Ele sabe que você é o lado certo da história. Ele olha para você e não vê culpa. Então vamos descansar no cuidado de Deus e vamos descansar no olhar de Deus. O olhar de Deus que está vendo que você não tem culpa nessa história. Davi, por que você ficou, Davi? Eu fiquei porque Deus cuida. Eu fiquei porque Deus vê. E eu fiquei porque Deus age. Versos de números 5 e 7. Deus age. Convido você a ficar em pé nessa noite.
e sair dessa igreja, quando a gente terminar aqui a nossa celebração, com essa palavra na alma: estou enfrentando a minha crise, a vontade é de fugir, a vontade é de desistir, mas eu vou ficar porque Deus cuida, eu vou ficar porque Deus vê, eu vou ficar porque Deus age. Vamos adorar a Deus essa noite. Preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho. Estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Diga: eu tenho um Deus. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, que Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Canta, igreja. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Oh, oh, Deus cuida de mim na sombra. Sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Senhor Jesus, a nossa gratidão. Pai, eu oro pelos meus irmãos em crise, e as crises podem ser as mais diversas. Eu oro para que eles não fujam, eu oro para que eles não sejam abatidos, eu oro para que eles não sejam derrotados, eu oro para que eles fiquem e lutem e obtenham vitória em Ti. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Obrigado.